Quem está assistindo agora, faz o M. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa. Questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. De todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o atual presidente da República. Eleição e mineração, você só descobre no dia da apuração, tá tudo bem. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa de porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Um simples detalhe pode acabar com a eleição de uma pessoa. Então a pesquisa, para mim, é legal, você que responde, você que faz, quem paga, tá tudo bem. Candidato. Oi. O senhor estava dizendo agora há pouco que o senhor está há muito tempo já na política. Basta uma busca rápida, dá para achar um vídeo muito amigável do senhor com André Janones. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. O senhor não é mais amigo dele? Nunca fui amigo dele. Aquilo é um vídeo. De onde você tirou que eu sou amigo dele? O senhor dizia que o senhor estava recebendo ótimos conselhos dele. Ótimos conselhos recebi do Sarney, do Fernando Collor, do Bolsonaro. Até hoje eu não recebi conselho do Lula e está dispensado os conselhos dele. Eu gravei com muita gente. Eu fui no Dória. O que o Dória fez? O Dória sai de vice do Nunes. Eu, vice de banana. Acabou a conversa ali. Quando eu percebi que ele é o articulador e dono daquele governo, eu falei, agora que eu vou pra cima. Sabe o que acontece? Na política você tem que ter diálogo com todo mundo. Um grande erro de grandes políticos foi não ter diálogo. Tem pessoas, esses comunistas que só querem ferrar essa nação, tem que ter um diálogo bem rápido. Agora com todos você tem que conversar. Fui na casa do Sarney, eu tenho foto com ele. Fui no escritório do senador Fernando Collor de Mello e fui ouvir. O que você acertou? O que você errou? Eu sou um cara que modela, eu sou um cara que aprende, não tem problema nenhum. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não tá afastando da minha campanha porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Você tava perdendo a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Haussmann, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele. Vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, para você ter uma ideia. Pra você ver o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho que ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos? Não. E não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede.
Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem, que o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho. Vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura, que o pai vai levar no primeiro turno igual eu aqui. Você cuidando da minha vida aqui, cara. Tá tudo certo. Candidato, com o seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista disse que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada, absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era da época do Mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele, a gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha, e aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar com o outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é zero. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram, se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixe ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu tô feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu tô te pedindo, vocês não vão me ver disputando a Prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. É uma oportunidade da gente deixar Lula, Boulos, Nunes de um lado e a gente, o povo, dar uma resposta de uma mudança nessa política. Eu não sou salvador de pátria, eu não quero ser o novo Bolsonaro. Para de encher meu saco em relação a isso. Eu sou o cara que vai colocar a gente decente na política, nós vamos moralizar a máquina, trazer eficiência, trazer tecnologia, gerar emprego, que é o maior direito social que existe. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor, eu então também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual o que é a debate. falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. Da onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um advogado. E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o que agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu tô fazendo um contraponto a ponto. Não, você tá fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, eu vou terminar candidato? a resposta primeiro, que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Candidato, deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda enquanto ela quiser. A primeira coisa então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos.
Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu tô preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, tá aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Tá aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso, o processo não foi transitado em julgado, eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu tô sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu tô te falando, você trocou a palavra. Então, eu peço pro senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato, o Sim. senhor se arrepende de alguma das suas atitudes relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro, todo mundo aqui, você erra, ela erra. Mas como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, ó, você tá errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate em mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, Tá, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente tá tendo uma conversa. Tá maravilhosa aqui. a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir, a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo Como é de que você resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de Candidato, a gente expressão. está aqui Fala para qual foi ouvir a as falta de suas respeito. ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se Não, só alongar nesse aponta, assunto. porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir Então, com a deixa eu- entrevista, candidato. Eu tô em paz aqui com tranquila. vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. Muito bem, candidato. Assim a gente encerra, então, essa conversa. Obrigada, viu, pela participação aqui na CNN. Obrigado, o número é 28. Estamos sozinhos, Deus e o povo. Agora você vai ver, tô no seriado, todo mundo odeia o Cris. Obrigado vocês, desculpa a animosidade aqui. Peço desculpas de coração, não queria provocar essa animosidade. Só que a palavra mal encaixada ao seu tempo, ela precisa ser corrigida. Um beijo para você que é de São Paulo, nascido aqui, ou que escolheu morar aqui. Nós vamos pro futuro nessa cidade. E eu tô te pedindo, me dá um emprego.